Aloysio Azevedo foi o principal autor da vertente naturalista no Brasil no século XIX e o primeiro escritor a viver de literatura no país, que era uma façanha no Brasil daquela época, pois havia um público leitor muito restrito. Retratista de tipos sociais, escreveu muitas obras como romances, contos, crônicas e peças teatrais, além de ter sido desenhista e caricaturista. Nascido em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857 e falecido em 21 de janeiro de 1913. Sua produção literária concentra-se entre os anos de 1882 e 1895, com destaque para o seu mais importante romance, O Cortiço. Em 1881, lança seu primeiro romance naturalista, O Mulato, abordando o assunto do preconceito racial. O livro foi bem recebido na corte, apesar da temática da obra ter sido considerada escandalosa, pois o país ainda vivia da exploração da escravidão e a elite nacional ainda colhia os lucros dessa instituição. Como escritor de país colonizado, recebeu influência do pensamento produzido na Europa, como o determinismo de Taine, que entendia que o ser humano e a história eram determinados por 3 aspectos: o meio, a raça e o momento histórico. Também era influenciado pelo positivismo de Auguste Comte, que defendia o ser humano como objeto de estudo científico. Essas eram a base para a estética naturalista. O autor passa a ser um experimentador, trabalhando com os fatos sociais e buscando comprovar a influência do meio e dos fatos sobre o desenvolvimento humano. Com essa base teórica, o autor constrói a trama de seus romances naturalistas, como em O Cortiço, o meio, que é o próprio cortiço, condiciona o grupo, a raça, determinando as relações humanas no interior da habitação coletiva. Como sabem os companheiros e companheiras do MTST, os cortiços são habitações precárias para famílias de baixa renda, fruto de um modelo de cidade que não trata a moradia como direito, mas como um modo de exploração da elite. Isso no Rio de Janeiro do século XIX, mas que continua assim até nossos dias. Como um cientista num laboratório que pretende comprovar uma tese, Aloysio descreve e narra o cortiço como um organismo biológico vivo, como se todos os seus moradores, determinados por aquele espaço degradado, também tivessem um comportamento degradado. Por isso, são narradas brigas, intrigas, relações sexuais abundantes, como se fosse um mundo animal. O ser humano é igualado ao nível animal. E isso não só no comportamento, mas na própria descrição do narrador sobre as personagens. Para descrever uma personagem que era chamada de bruxa, o autor escreve assim: a sua crina preta, desgrenhada, escorrida e abundante como das éguas selvagens. O cortiço também era definido da mesma maneira, aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Mas o ponto mais importante do cortiço está na história de João Romão, que é um imigrante português sem nenhum escrúpulo que vem para o país para trabalhar e acumular fortuna. Amazia-se com a negra Bertoleza com o único intuito de explorar seu trabalho feito burro de carga. Dono do cortiço, de uma taverna e de uma pedreira, o livro narra a jornada de João Romão para ganhar dinheiro, que utiliza para isso todo e qualquer meio, sem nenhum pudor para explorar o trabalho da massa de pobres moradora do cortiço. Por fim, João Romão cumpre seu objetivo, faz fortuna e, num processo de aburguesamento, constrói um sobrado suntuoso ao lado do cortiço. Num gesto sórdido, entrega a Bertoleza ao seu proprietário, pois ele a enganava dizendo que tinha comprado sua alforria. Diante da traição, Bertoleza se mata com uma facada na barriga. Com caminho livre, João Romão concretiza seus planos e casa-se com a filha do Miranda, o burguês da história. Assim, o romance O Cortiço é um dos primeiros livros no século XIX que narrou o processo de formação das fortunas individuais no Brasil, mostrando como isso se deu e se dá a partir de uma brutal exploração dos pobres. Por isso, O Cortiço é o retrato do Brasil. MTST, a luta é pra valer. Desde os primórdios até hoje em dia, o homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh.
capitalismo selvagem.